Está começando uma edição da série Perfil Parlamentar, que apresenta os parlamentares eleitos para a 55ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hoje o nosso convidado é o deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo, deputado. Prazer recebê-lo no nosso programa. Prazer. Deputado, o senhor está no segundo mandato aqui na Assembleia, mas também já foi vereador por 2 mandatos e prefeito de São Lourenço do Sul, que é a sua cidade natal, por 2 gestões. Como foi o início da sua trajetória política? Eu diria que o meu interesse pela política e a convivência com ela vem lá de uma fase da infância ainda. Meu pai, embora um agricultor familiar do interior de São Lourenço do Sul, na época nós morávamos num lugar onde não tinha energia elétrica, ele tinha um radinho mundial de pilha, então ele nos falava muito sobre a questão do momento da ditadura, ele escutava muitos discursos na época do Paulo Brossard, Pedro Simon, né, e ele sempre brisolista, MDBista na época, nós vivíamos o bipartidarismo, né, e ele então sempre me falava muito sobre o momento que o Brasil vivia, a questão da ditadura. Ele tinha uma opinião bastante contrária à ditadura, embora ele não fosse alguém letrado, alguém que tivesse um espaço de representação, nunca participou, mas sempre vivia e se importava com a política. Eu acho que é dali que vem, né? Estava na oposição à ditadura. Ele sempre na oposição. Ele era oposição ao regime militar, era brisolista, né? Defendia então o trabalhismo, mas na época ele se identificava com o MDB. E, bom, eu fui estudar em 79 num colégio interno, lá em Pelotas, na Visconde da Graça. Trabalhava na escola aos finais de semana para pagar a minha refeição, a minha estadia na escola. E saí dali, fiz o vestibular para agronomia e fui fazer agronomia na Universidade Federal de Pelotas. E lá eu me encontrei com o debate daquele momento fervoroso, início dos anos 80, né? Eu me debati com todo o debate da abertura, das diretas, né? Era um momento de luta, assim como hoje, muitos cortes na educação, né? Muita dificuldade nas universidades. A gente então se envolveu muito no debate da questão nossa local, estudantil, né? Eu passei a morar na casa estudante, né? E consegui então, eu fazia agronomia de dia e fazia direito na Federal à noite. E eu vivi intensamente aquele momento. A partir dali comecei a militar no movimento estudantil, mas sempre com muita dificuldade. A gente tinha muita dificuldade para se manter estudando. Meu pai é um agricultor familiar, eu vivia tocando gaita aos finais de semana, né, nos conjuntos, em alguns momentos. Profissionalmente? Eu arrumava algum troquinho fazendo isso, né? E então era muito difícil, assim. E eu vivi intensamente aquilo, né? Depois disso, me formei no ano de 88 na agronomia, fui trabalhar como agrônomo e numa oportunidade que me surgiu a possibilidade de voltar para a minha cidade e trabalhar num projeto da Igreja Luterana de organização dos agricultores familiares, já como engenheiro agrônomo. Não cheguei a terminar a faculdade de Direito, quando eu terminei a agronomia não voltei mais a estudar, fui para o trabalho, né? Trabalhar, exatamente. Bom, a partir daí, né, nós começamos todo um projeto, eu comecei a trabalhar com os agricultores e daí surgiu uma ideia né, aí eu me filiei em 87 no Partido dos Trabalhadores, eu sou filiado desde 1987. Surgiu então a possibilidade em 92 de concorrer a vereador, porque não tinha ninguém para concorrer a vereador na cidade, o Partido dos Trabalhadores estava começando lá, e eu então me coloquei para concorrer a vereador. E fiz a minha primeira eleição. Fiz 315 votos na época, mas o partido não conseguiu a legenda para eleger um vereador, não elegemos ninguém. Aí, 4 anos depois, 96, aí sim, aí eu concorri de novo, fiz quase 800 votos na época e me elegi e elegemos mais outro vereador, no caso. Então nós tínhamos uma bancada. Passou a ter bancada. Passou a ter bancada de 2 vereadores em 15. E aí eu fiz uma reeleição de vereador, né? E já no ano de 2004, o partido também não tinha um candidato a prefeito. Então precisava ter um candidato, nós estávamos com dificuldade, então me coloquei à disposição para concorrer a prefeito, numa condição mais para participar e para construir da eleição, né?
E, na verdade, eu sempre digo, aconteceu uma zebra e eu me elegi prefeito. Né? Então, foram 4 anos de mandato, né? Em 2005, 2006, 2007, 2008. Em 2008, nós fizemos uma reeleição, e aí uma reeleição sozinho, com um único partido, o Partido dos Trabalhadores, onde nós fizemos 71% dos votos válidos do município contra 11 partidos políticos no processo da reeleição. Fizemos o segundo mandato, eu elegi daí meu vice, foi meu sucessor no município, o prefeito Daniel, e 2 anos depois, então fiquei sem mandato. Foi a primeira candidatura para deputado estadual onde eu vi a... E já se elegeu. Me elegi deputado estadual com 41.600 votos e agora tivemos a reeleição no ano passado. Então estamos no segundo mandato e fazendo o 6º mandato eletivo, 6º. E pensando nesse período que o senhor foi prefeito, o que o senhor destacaria da sua gestão que o senhor gostaria de ver reproduzido, por exemplo, em outros municípios? Nós vivemos um período assim que o Brasil tinha... O presidente Lula estava no 3º mandato, né? E nós nos encontramos com uma realidade do país numa ascensão muito grande, numa arrancada muito favorável, né? O que acontece? Nós chegamos no município, organizamos o município, né? Montamos um setor de projetos na prefeitura, né? E também implementamos todo um processo de participação da população e conseguimos colocar uma dinâmica muito positiva no governo, mas eu acho que o elemento que eu destaco assim, é a capacidade assim, de interação e incluir toda a população num projeto de município, num projeto de cidade. Acho que esse foi talvez o ponto mais importante assim, da nossa gestão, foi conseguir envolver a população e montar um projeto de cidade e ter uma boa parcela dessa população partilhando e ajudando a construir isso, né? Com todos os segmentos e setores da sociedade local, né? Os trabalhadores, os empresários, os agricultores, os empreendedores do comércio, o pessoal do turismo, né? Os bairros da cidade, né? Uma coisa que a gente trabalhou muito, também uma recuperação de autoestima, era um município que vinha de um aniquilamento de autoestima. Sim. A população estava meio desesperançada, aqui não acontece nada, aqui nada muda, está sempre igual. E nós aproveitamos aquele momento bom, implementamos um método de governo que teve um aspecto de objetividade e um elemento importante de participação da população. Foi isso, né, que fez com que a gente lograsse 71%, porque uma cidade muito envolvida com a política e também uma cidade marcada por um processo conservador. A cidade que eu administrei, que é a minha querida cidade de São Lourenço. Na verdade, na nossa cidade, nós tivemos o MDB, o PMDB, nunca conseguiu ser governo na cidade. Sempre foi administrada pela Arena, pelo PDS, né? Aqueles partidos. Sim, assim. E aí, num determinado momento, houve uma coligação que né, houve um prefeito do PDT que depois não conseguiu também fazer sucessores e sai de uma administração... né, do PP, né, do grupo lá remanescente da Arena e salta para uma administração do PT. E a gente faz 3 administrações consecutivas e perdemos, o meu vice-prefeito que perdeu a reeleição, perdeu por 5% dos votos. Então, esse trabalho de envolvimento, ele resultou nisso, né? Nos deu uma referência positiva na cidade. E a gente saiu da prefeitura, eu saí da prefeitura com uma aprovação de 88% de ótimo e bom. Né? Então, acho que um número difícil de se alcançar numa gestão municipal. No executivo, né? E daí, como deputado estadual, fiz na primeira eleição 65% dos votos válidos do município também, que me ajudou muito para estar na Assembleia. Né? E por que o senhor resolveu concorrer à Assembleia? Bom, o parlamento ele é um espaço importante, assim, né? Embora seja de natureza um tanto diferente, né? Mas é um espaço para tu trazer uma região. Nossa região sul ela é uma região que tem uma representatividade ainda desproporcional, né? Também a partir da experiência do governo municipal, né? De trazer alguns debates, né? Dos assuntos, temas da região. A experiência de ter sido presidente da Associação dos Municípios, primeiro presidente do consórcio público, o meu vínculo com a agricultura familiar também, que é muito forte,
né? Embora a gente trabalhe todos os temas, tem esse viés, assim, né? Nosso município é um município muito agrícola, né? Muito da agricultura familiar. Isso tudo levou a tentar, né, pleitear uma vaga aqui na Assembleia. No primeiro momento se imaginava participar de um processo, mas no longo da caminhada acabamos conseguindo isso, uma cadeira no parlamento, e eu me sinto muito feliz de estar aqui, de poder trabalhar e contribuir com o Estado, com a região, né, através das nossas ideias, a nossa discussão aqui no parlamento. Deputado, o senhor já fez referência que vem de uma família de agricultores familiares, né? E tem na agricultura familiar aqui uma das suas prioridades. E nesse sentido o senhor preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Alimentos Tradicionais, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho. Na verdade, várias frentes assim, né, que a gente toca aqui no parlamento tem muito a ver com isso. A Frente do Leite, né, o Grupo de Trabalho do Leite, a Frente Parlamentar dos Alimentos Tradicionais e Artesanais, o tema da pesca é um tema que perpassa muito, porque a nossa cidade é um município também litorâneo, né? São Lourenço está à margem da Lagoa dos Patos, então toda aquela região nós temos, a nossa região sul tem esse aspecto, dialoga com esse tema também. E essa Frente dos Alimentos Tradicionais e Artesanais, ela é um espaço onde que nós estamos aperfeiçoando uma discussão que não é fácil, é muito difícil, né? No sentido de valorizar, né, de uma outra forma a questão dos alimentos, né? Hoje nós temos uma tendência que se aprimora cada vez mais do grande processo de industrialização. Nós deixamos muito de lado, né, elementos de aspectos de uma alimentação tradicional vinculada à história, aos costumes, às tradições das regiões, dos lugares, e a legislação foi se aperfeiçoando, porque se pensa sempre o comércio de alimentos sempre no grande circuito, né, nos circuitos longos, de uma forma globalizada, né? Então, nós estamos trazendo esse debate para dentro do parlamento com um desafio muito grande. Primeiro, respeitar o processo que existe e, ao mesmo tempo, né, chamar a atenção para um outro aspecto. Seria necessário construir uma legislação alternativa que inclua esses produtos? Nós entendemos que sim, esse é um desafio muito grande, né? Nós estamos hoje vamos ter nos próximos dias uma reunião de trabalho importante com pesquisadores das universidades, né? Nós temos dialogado com os setores da Embrapa, os fiscais federais, estaduais, porque mesmo dentro do sistema de fiscalização nós temos fiscais simpáticos a que se abre esse debate. Porque o que acontece? Todos nós sabemos, né, que o processo de comercialização de alimentos que se dá no circuito curto é muito grande, né? Tu vai numa cidade e tem lá quem produz um determinado alimento, claro. As pessoas vão lá, compram diretamente na casa da pessoa. Então, como nós vamos colocar isso dentro de um aspecto legal? Aqui a gente apresentou um projeto que é do queijo artesanal a partir do leite cru. É um projeto, uma lei que já existe em Santa Catarina, existe em Minas, e que nós apresentamos também aqui no estado do Rio Grande do Sul um projeto de lei para isto, né? Obviamente que nós precisamos ter uma legislação que resguarde a qualidade. Nós não podemos achar, porque um alimento é feito de um aspecto tradicional, artesanal, que esse alimento, por conta disso, já esteja repleto de qualidade. Nós temos que preservar a questão da qualidade. A nossa ideia é produzir uma espécie de um alimento que tenha uma espécie de uma certificação, algo assim do gênero, né? Uma certificação de um alimento produzido com boas práticas, que seja essas boas práticas atestadas por algum órgão, por alguma instância. Talvez uma instância municipal, semelhante ao sistema municipal de inspeção. Sim. Não sei bem como é que seria ainda, porque isso nós estamos discutindo e estamos arredondando, não estamos com muita pressa nisso, nós precisamos acumular. Mas a ideia justamente é essa, nós queremos abrir, né, a reflexão sobre isso. Toda a legislação, agora mesmo nós estivemos debatendo as instruções normativas do Ministério da Agricultura com relação ao leite. O estado do Rio Grande do Sul perdeu agora, no último período, mais de 15 mil famílias de produtores de leite que não se adequam às instruções normativas do Ministério da Agricultura, né? E nós estamos tratando de uma outra produção. Então, a gente entende que há lugar para tudo,
Né? Há lugar para tudo. Nós podemos produzir um alimento para vender nos circuitos longos, para exportar, né? Que seja um alimento que, obviamente, passe por todo esse processo normativo que hoje se coloca, sempre com um argumento da preservação da qualidade, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar de costas para isso. As pessoas vendendo na rua, né? Por exemplo, na minha cidade tem um produto chamado peito de ganso defumado. Né? É muito difícil você montar uma agroindústria, né? Mas nós podemos produzir esse peito de ganso defumado com um sistema tradicional. O debate sobre os doces de Pelotas, né? Não pode fazer o doce no tacho de cobre e com o mexedor de madeira, com a pá de madeira, mas pode com a pá de plástico. Quer dizer, muito contrassenso. Então, inclusive, isso é uma discussão que se fez lá e hoje, né, esse modo de produção, inclusive, o IFAM reconheceu ele como de valor histórico. Patrimônio, né? Patrimônio histórico, o modus fabricante, vamos dizer assim, né? Então é isso que nós queremos trazer para o debate. Estamos fazendo isso de uma maneira muito tranquila, né, com muita segurança, jamais pensando que esse alimento... regras. Não, é um debate que nós vamos aprofundando devagarinho, porque nós temos hoje uma legislação da agroindústria familiar, mas nem todos que produzem alimentos estão dispostos ou se justifica ou tem sustentabilidade de construir uma agroindústria para aquele produto, né? Porque são volumes pequenos, né, comercializados em local próximo da sua produção, e a maioria desses produtos são revestidos de uma tradicionalidade, de um jeito, né, que perpassa as gerações naquela forma de fabricar aquele produto. E é isso que nós estamos querendo criar, talvez, um normativo, uma legislação para contemplar isso. E com relação à cadeia produtiva do leite, como é que a frente está apoiando esses produtores gaúchos que estão tendo prejuízo? O leite vive um dilema, assim, eu diria, né? E passa por várias questões, né? Nós tivemos o estado do Rio Grande do Sul, ele viveu nos últimos 3 anos e meio uma situação que não dá para se entender como normal. O estado do Rio Grande do Sul perdeu 34 mil famílias produtoras de leite, são dados oficiais, né? 34 mil famílias, perdeu mais de 1/3 dos seus produtores que produziam leite para o mercado, que seria o leite para a indústria, que esse leite tinha uma atividade, um significado econômico nessas famílias. O Rio Grande do Sul perdeu 1/3 das suas famílias produtoras de leite. Isso para mim é muito sério. Junto com isso, perdeu o posto também de segunda bacia leiteira nacional. Perdeu para o Paraná. Nós precisamos, a partir daí, refletir o que está acontecendo. Eu acho que são diversos desafios, assim. Nós aqui tínhamos uma situação equivocada de 2 decretos estaduais incentivarem a importação do leite do Mercosul pela porta do Rio Grande do Sul, um erro fatal, estratégico, porque 60% do leite produzido aqui no estado é vendido para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o mercado de fora do Rio Grande do Sul, e nós passamos a incentivar a entrada de produto que, obviamente, concorreu com o produto aqui do estado, ou, no mínimo, criou uma grande confusão na cadeia produtiva aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse foi um tema. Nós temos uma política estadual estruturada com um Instituto Gaúcho, com um fundo e com uma política, e também isso fragilizou por conta de fragmentação política aqui dentro do estado nesse setor, infelizmente, de algumas entidades, né? E agora vivemos algumas situações, por exemplo, a retirada da tarifa antidumping pelo governo Bolsonaro em fevereiro. Ela, sem dúvida nenhuma, reflete aqui na produção. Nós acabamos abrindo as portas, né, porque a gente sabe da forma como a Europa produz. A União Europeia tem um alto subsídio na sua produção e, quando tem excedente, vende abaixo do preço, inclusive, de custo, né? E por isso tínhamos uma tarifa antidumping para proteger, para esse leite não concorrer de forma desleal com o produtor aqui. Então, isso afetou. Nós estamos batendo recorde de importação de leite nesse primeiro semestre. Os preços aos produtores, eles se mantêm baixo, com muito difícil hoje ter um produtor de leite que esteja com condição de dizer que ele está tendo lucro na atividade, né? Temos também agora a entrada, no mês de junho, a partir de junho, das 2 instruções normativas do Ministério da Agricultura, que acabou excluindo mais pequenos, porque tem muito produtor que está lá nos rincões do nosso estado, que não tem energia elétrica de qualidade, que não tem uma estrada para um caminhão poder acessar a propriedade, assim parou de produzir, muitos deles, né? E agora esse desafio aí que temos pela frente, né, que é
o mercado da China, que temos 24 plantas habilitadas no país, 6 aqui no Rio Grande do Sul. Né? Como é que nós vamos acessar esse mercado? Como é que a gente pode fazer um processo de ganho para quem produz, para o agricultor, né? Porque nós estamos perdendo a pujança no campo, e isso é muito sério, né? E eu me preocupo muito porque há uma concentração. Eu não quero o interior do Rio Grande do Sul sem gente. Eu penso o estado do Rio Grande do Sul, os nossos municípios, as nossas comunidades rurais, com pessoas morando lá, sendo felizes lá, com juventude, com perspectiva de vida morando lá. Eu não quero lá lavoura, nem uma alma, nem uma casa, não tendo mais esse espírito das comunidades e todo mundo nas cidades e o campo sendo um espaço só de lavoura sem gente. Nós pensamos num campo com gente. Por isso que a gente fica muito triste quando nós perdemos, como a gente perdeu, 34 mil famílias nessa área, numa atividade que é muito positiva, até pela questão da sucessão rural. Então, a concentração... Fora que esse pessoal tem que encontrar uma outra atividade, né? Tem que encontrar outra atividade, deixa daquela atividade, né? Vai disputar trabalho com outros, Sim. numa condição de milhões de desempregados que nós vivemos, é um equívoco, né? Então, é preocupação que a gente tem. Como fazer a gente superar esses novos desafios, essa tal da globalização, além da China, que eu acho que o desafio é maior, de como nós vamos ser competitivos para entrar na China e fazer com que as pequenas cooperativas, médias cooperativas, o agricultor familiar possa também ter benefícios a partir da abertura desse mercado, né? Por outro lado, a preocupação que eu acho que esse possível acordo, né, com o Mercosul e a União Europeia, como é que isso vai se dar, porque nós temos claramente que um fator positivo para o lado do grande agronegócio das commodities, que é o campo sem gente, né? É a grande plantação de soja, né? É a grande produção extensiva de gado, né? Como é que nós vamos trabalhar isso dentro dessa perspectiva do que a gente quer, que é o campo com gente? O leite tem um desafio muito grande, porque é um produto altamente subsidiado na Europa. A União Europeia é um dos maiores produtores, dos grandes exportadores, né? O maior exportador de leite é a União Europeia. Então, para a questão específica do leite, tem outros produtos, como a questão do vinho, né? O suco de uva, o vinho, que também estão numa condição parecida, né? E como é que fica essa questão dos produtos que são produzidos numa escala curta para o mercado interno das pequenas e das agroindústrias, que possivelmente sejam também muito mais competitivos na Europa pelo tipo de política que a União Europeia faz para esses produtos, que tem um projeto, os projetos da União Europeia são com um percentual de pessoas no campo e há todo o incentivo para tu voltar ao campo, inclusive quem saiu. Como é que a gente faz? Se esse processo for um processo, vamos dizer, de zerar a alíquota, né? Então, acho que tem muita água para correr embaixo dessa ponte e o parlamento tem que se aprofundar nisso. E nós temos que nos aperceber de que país nós queremos, né? Esse é um processo de comercialização, de negócio entre dois blocos, mas o Brasil tem que se posicionar dentro do que ele quer para o país. O que o governo brasileiro quer, o que nós queremos, o que o Brasil quer dele. Nós queremos um campo com gente ou achamos que não precisa mais, as máquinas vão tomar conta e as grandes fazendas rurais vão comprar as terras dos pequenos e nós vamos passar a ter, né, essas pessoas todas na cidade e o campo apartado numa condição, vamos dizer, de uma agricultura extensiva, com um alto modelo tecnológico, sem a presença das pessoas. Isso não quer dizer que a agricultura familiar ela usa muita tecnologia, né? Mas nós pensamos num modelo de desenvolvimento do rural e pensamos num rural diferente. Então, esse é o debate que nós temos que fazer, todas as políticas de comércio, né? Me parece que o governo brasileiro, a atual gestão do país, é uma gestão afoita no processo liberal, né? Os Estados Unidos não agem assim, né? Tanto é que a guerra China e Estados Unidos, o que o Trump diz para fora não é o que ele pratica lá. Né? Para você vender para eles tem uma série de, né, barreiras e percalços e coloca isso, coloca aquilo. Agora, aqui parece que estão indo no conto da sereia. Não que nós tenhamos que estar fechados, nós temos que estar muito abertos, porque o processo comercial hoje ele é globalizado. Mas nós temos que, primeiramente, definir que tipo de país que a gente quer, o que a gente quer com as atividades econômicas, produtivas, rurais, industriais, que esse país, né, a indústria brasileira,
com esse acordo com a União Europeia, possivelmente, e do Mercosul como um todo, não vai ter capacidade nenhuma de competir com a indústria europeia, acredito eu. Nós vamos ter ainda já perdemos muito terreno no setor industrial. A indústria hoje ela é muito menos significativa na geração de renda e PIB, e possivelmente pior ainda mais, porque essa situação não é favorável. E o leite está mais ou menos dentro desse contexto. Deputado, o tempo está passando rápido, mas eu ainda queria conversar com o senhor sobre a política estadual da pesca, que é uma lei que contou com o seu trabalho, né? E que hoje parece que tem algum tipo de problema, né? É um problemaço, porque o que a gente tem, né? A gente já sabia que nós teríamos uma reação, né? Porque o Rio Grande do Sul, ele é um estado que, embora tenha um grande potencial nessa atividade da pesca, ele há muitos anos abriu mão dessa atividade. O estado do Rio Grande do Sul, embora lá no governo Olívio foi instalado, eu acho que no primeiro momento, uma política para os pescadores artesanais, mas mesmo assim, nós, ao longo da história aqui no Rio Grande do Sul, parece que pescar não era o nosso caso, né? O nosso caso era outro. E com isso, né, aconteceu o seguinte: hoje, nós chegamos a ter quase 20 mil trabalhadores nas indústrias de pesca do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito farto, né? Está aí a disputa que está estabelecida, enorme. Sim. Agora, nesse momento, é por causa disso, né? E o que nós fizemos? Nós, a partir de uma discussão com os setores da pesca, né, os pescadores artesanais, os sindicatos de armadores, algumas entidades, alguns prefeitos das regiões que, eu cito o município de Rio Grande, né, que vivem esse tema aí, nós criamos uma frente parlamentar aqui na Assembleia e resolvemos abrir uma discussão. E nos propusemos, a partir de experiências de outros estados também, a criar uma legislação aqui que organizasse mais esse setor, estabelecesse nortes, né, parâmetros, né, buscamos uma ideia de estruturação de uma política também com um fundo estadual da pesca, embora, vamos dizer, uma condição muito frágil de prover recursos para esse fundo, porque pela lei nós não temos uma forma privada de viabilizar recursos para o fundo, porque as indústrias da pesca não existem mais, simplesmente sumiram, né? Então, a gente criou essa lei, e um dos itens dessa lei é a proibição da pesca de arrasto na nossa costa, nas 12 milhas, que dá 22 quilômetros. O que é essa pesca de arrasto? Ela é uma pesca feita, é bem o nome mesmo, é arrastar o fundo do mar. Né? Tu usa um equipamento, o barco puxa, vai arrastando e vai matando tudo que encontra. E todos os estudos ao longo dos anos, e não é o estudo da FURG hoje que está sendo contestado pelo presidente da República, que não soube diferenciar o que a FURG não é uma ONG, a FURG é uma Universidade Federal do Rio Grande, é a universidade que coordenou todas as operações para a Antártica. É isso, essa é a FURG, né? Eu não sei qual universidade no Brasil domina tanto conhecimento sobre os oceanos. Sim. Né? O curso de oceanologia que tem lá forma profissionais do Brasil inteiro. Nós temos os maiores estudiosos dessa área lá. Então nós não estamos falando de uma ONG qualquer, como parece que o secretário nacional da Pesca e o presidente da República até equivocadamente andaram falando, né? Nós estamos falando de um estudo, e não só esse, porque são vários estudos realizados mostrando que essa modalidade de pesca tem problema. Então nas 12 milhas foi proibida, e essa legislação não foi proibida para os pescadores de Santa Catarina, como alguns estão dizendo. Essa legislação, ela proibiu uma modalidade de pesca para todo e qualquer pescador de qualquer lugar do Brasil, seja gaúcho, seja como os cariocas que descem aqui, o pessoal do Espírito Santo e o pessoal do Santos, que vem arrastar na costa do Rio Grande do Sul. E, portanto, isso tem provocado agora toda uma reação, principalmente de Santa Catarina, que deslocou a indústria do pescado do Rio Grande do Sul para lá por conta de uma questão tributária e uma modalidade de pesca. Primeiro que eles se aperfeiçoaram na pesca de arrasto, né? Grandes embarcações poderosas, e levaram o peixe embora daqui para industrializar em Santa Catarina num modelo, que eu não vou entrar aqui em detalhe, nosso papo não vai dar tempo para isso, mas num modelo que, inclusive, proporcionou grande processo de sonegação tributária. Então, se levou o peixe embora, se enfraqueceu a indústria, liquidou com a indústria do Rio Grande do Sul, e quem faz esse arrasto não são pescadores do Rio Grande do Sul. Quem faz esse arrasto é que são pescadores de Santa Catarina,
e outros estados. A nossa legislação, portanto, proibiu, né, para a gente recuperar e pensando na sustentabilidade, porque esse arrasto mata tudo que é peixe jovem, as espécies que estão em crescimento, ela dizima tudo, vai matando tudo. De cada... Sim, é prejudicial economicamente e ambientalmente, principalmente pela sustentabilidade da pesca. Imagina que de cada 3 cestos, essa é a informação que nós temos de a pesquisa, de cada 3 cestos que são pescados, né, 2 são jogados no mar e 1 se aproveita para botar no porão do navio para aproveitar como pescado. Isso aí é uma tragédia, não pode acontecer. Então, na verdade, esse é o desafio. Hoje nós temos uma grande disputa, né, envolvendo já o STF, né, com uma ADIM da nossa lei, lá impetrada por um senador de Santa Catarina. O presidente Bolsonaro se manifestou sobre essa lei, pressão do governo do estado de Santa Catarina para com o governo gaúcho, né? E nós aqui na casa, os deputados votaram por unanimidade essa legislação. Embora a gente participou muito na sua elaboração, o CONGAPS, que é o Conselho da Pesca, acatou essa legislação, discutiu nas suas instâncias, foi para a Casa Civil. Na época o deputado Fábio Branco, que também é desse setor, ele era o chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil. O projeto veio para cá, passou aqui na discussão da Casa e votamos por unanimidade. Estamos muito convictos, né, que essa legislação ela é fundamental para o Rio Grande do Sul poder ter a pesca de novo como uma atividade econômica importante para o Estado e uma atividade que preserve, né, os pescadores na sua condição de categoria social e produtiva. Deputado, a gente está encerrando o programa e para encerrar eu queria que o senhor falasse um sonho. Um sonho? Olha, o sonho que eu tenho, o sonho é a gente, né, viver bastante, né? E sempre ter lucidez, né, e disposição, e energia, né, e também pensamento positivo para todos os dias da vida, né, poder fazer diferença, poder estar vivendo ativamente, viver na plenitude. Isso para mim é um sonho, né, porque é isso que eu acho que é importante. Enquanto a gente estiver aqui, a gente transmitir, né, coisas boas, positivas e viver intensamente, fazer, né, diferença nesse mundo, tentar pelo menos, né? Acho que esse é o sonho, esse é o objetivo e eu me movo por isso. Se isso acontecer, eu estou completamente feliz. Deputado, por que o senhor considera o Banrisul uma instituição fundamental para o desenvolvimento do Estado? Bom, o Banrisul é um banco que ele está completamente, né, ligado com a vida dos gaúchos. É um banco completamente inserido na vida das comunidades, dos municípios. Por isso que o Banrisul ele é o único banco que presente em mais de 90 municípios do estado, é o único banco que está ali presente. Ele é um banco que dialoga com 70% dos seus correntistas, são pessoas que ganham até 3 salários mínimos. E eu acho importante num estado que quiser ter desenvolvimento, que quiser promover desenvolvimento, ter uma estrutura, né, um banco para ajudar como braço financeiro de um projeto de desenvolvimento, ele é muito importante. Ele só não é importante quando não se tem projeto de desenvolvimento. Porque quando a gente tem projeto de desenvolvimento, as comunidades pequenas, os pequenos empreendedores, que muitas vezes o grande banco não quer nem ver ele por perto, né, o Banrisul pode estar lá. Agora, o problema é que o estado do Rio Grande do Sul faz anos que abriu mão de ter um projeto de desenvolvimento. Os governos estão passando e não falam no desenvolvimento, de ter uma proposta para desenvolver o Rio Grande do Sul. Nós estamos passando vergonha para Santa Catarina. Vergonha, eu diria. E se nós olharmos os programas, as políticas, mas lá não tem o BESC. Tá bem. Na época, quando foi privatizado, eu inclusive... Eu trabalhei um período, 1 ano em Santa Catarina. Eu pude conviver lá com essa situação. Agora, Santa Catarina tem projeto, tem programa. Se nós tivermos um banco público do perfil do Banrisul, com a capilaridade do Banrisul, imagina o que foi o programa Microcrédito, que foi feito lá no governo Tarso. Maravilhoso o programa, só foi possível porque existiu o Banrisul. Então é por isso que nós defendemos esse banco, né? Ele é uma ferramenta importante para o Rio Grande do Sul. É uma ferramenta importante para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, se a gente tiver projeto de desenvolvimento para chegar nos mais longínquos rincões, para dar condições e agilidade para o governo executar programas, né?
essa ferramenta, um banco público, importante. E porque o Banrisul é um banco lucrativo para o Estado. Um banco que coloca dividendos a cada meio ano na conta do governo. Né? É um banco que é uma referência, dinamiza o comércio do Rio Grande do Sul. Qual é o cartão de crédito mais eficaz e eficiente do que o nosso Banricompras para gerar desenvolvimento nos nossos pequenos e médios municípios, nas lojas, e que tem um custo semelhante ao Banricompras que tem para os seus correntistas? Eu não conheço outro. E um setor do banco altamente lucrativo também. Então o banco cumpre um papel social importante, é uma possibilidade, uma ferramenta muito afiada para um governo que tiver projeto de desenvolvimento, porque infelizmente isso está ausente no Rio Grande do Sul hoje. O Rio Grande do Sul hoje só trabalha para dentro. É aquela ideia de vou só pensar para dentro. Vende o Estado, vende todo o patrimônio público e só pensa para dentro. Tá bem, nós temos que ajustar as coisas que são desajustadas. Mas se nós não pensarmos para fora, esse Estado é pujante. Esse Estado tem muita gente trabalhando. Esse Estado tem produção em tudo que é ponta. Esse Estado tem muitos potenciais. E, infelizmente, hoje, quem governa o Estado, já há um tempo, não está enxergando nada disso. Por isso que o Banrisul é importante, porque ele é uma ferramenta que pode servir para muitas atividades destas que não são vistas, passarem a serem vistas e passarem a contribuir para o desenvolvimento do Estado. É nesse sentido que eu defendo, né, a manutenção desse banco público lucrativo, né, que está atualizado, que está inserido e que não merece ser vendido. Os gaúchos devem ter o seu banco público, porque é bom para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, é bom para os gaúchos e gaúchas. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E essa foi a série Perfil Parlamentar, hoje conversando com o deputado José Nunes, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado e fique com a gente.